Enquanto isso, enquanto esperamos pelas primeiras chamadas, parte para a conversa com o convidado do Opinião Pública desta manhã, é o Jorge Moraes de Carvalho, professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também especialista em Direito do Consumo. Professor, muito bom dia, bem-vindo. Bom, como é que olha para estes protestos? Há de facto aqui um caso de concorrência desleal? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. A questão é um pouco difícil de responder e há aqui uma questão política subjacente a toda esta questão. Mas respondendo diretamente à questão que coloca, julgo que a lei que foi aprovada em agosto, que foi publicada em agosto no Diário da República, levanta alguns problemas e cria realmente alguma desigualdade num mercado que é próximo, que é semelhante. Eu não diria que estamos a falar exatamente da mesma realidade. Os táxis e o transporte chamado através destas plataformas digitais, mas há uma grande semelhança. No fundo, sim, o serviço que é prestado é muito parecido. É praticamente igual, exatamente, não é? Exatamente. E a lei ainda deixa algumas diferenças no tratamento de ambos que pode levar a que realmente os taxistas se sintam tratados de forma desigual e de forma menos adequada, com menos liberdade para exercer a sua atividade. E isto pode levar a que se privilegiem as plataformas digitais. Ou seja, na qualidade de advogado, o que me está a dizer é que esta lei tem de facto aqui apresenta algumas fragilidades, é assim? Sim, eu tenho dúvidas de que coloque problemas de constitucionalidade como tem sido discutido. Acho que a opção política que está aqui presente nesta lei, no essencial, é legítima. Porque também privilegia e permite que um novo modelo de negócio, quer dizer, já não é assim tão novo, já tem alguns anos, mas é a primeira vez que se legitima, pelo menos em Portugal, este novo modelo de negócio. E parece-me que até é correto e que é adequada à regra que vem permitir que exista esta concorrência. A concorrência é sempre saudável. Acho que é saudável. A questão é que as regras devem ser iguais para todos os operadores, não é? Julgo que algumas das regras, se calhar, poderiam ser mais parecidas. Se calhar o equilíbrio está no meio. O equilíbrio está no meio e não vejo os taxistas, por exemplo, a defender novas regras para o serviço de táxi. Parece que querem que estas plataformas tenham as mesmas regras que eles têm. E se calhar a melhor solução... Ou seja, os taxistas também devem, na sua opinião, se adaptar aqui a uma nova realidade. Exatamente. Acho que essa seria a melhor solução. Eu julgo que a melhor solução para o cidadão, para a regulação deste mercado, está provavelmente a meio caminho entre estes dois regimes que temos agora. Eu não sei se qualquer um dos setores, se os dois setores ficaram contentes, se calhar ficam os dois descontentes com ter de se adaptar e ter de se encontrar neste meio caminho. Não sabe, e vamos ter a oportunidade, professor, de saber agora, porque temos nesta altura precisamente um motorista da Uber que está pronto para participar neste Opinião Pública e que nos liga aqui da cidade de Lisboa. Marcelo Rodrigues, muito bom dia. Bem-vindo. Na qualidade de motorista de Uber, como é que olha para tudo isto? Quais são, na sua opinião, os argumentos a favor da sua plataforma? Bom dia. Bom dia. Assim, nós como condutores e como empresários e parceiros das plataformas, nós vemos com muito desagrado toda essa situação do protesto e tudo isso. Por quê? O nosso intuito nunca foi entrar em desacordo com qualquer atividade, ou com os taxistas, ou com quem for. Nós queremos simplesmente exercer a nossa atividade e poder trabalhar, também ganhar o nosso pão de cada dia, colocar o pão na mesa e trabalhar com dignidade. Essa situação da regulamentação, afirmam que é inconstitucional, que nós deveríamos ter os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas devemos lembrar uma situação. Apesar das nossas atividades serem muito parecidas, nós estamos em um patamar diferente. Nós temos uma atividade particular, de empresas particulares, enquanto o setor do táxi é um transporte público. Mas na prática, deixe-me perguntar-lhe, Marcelo, apesar de haver de facto aí essa diferença de designação, na prática os serviços são basicamente os mesmos, não é? São semelhantes. Portanto, é assim, se querem que a nossa atividade tenha os mesmos deveres, também tem que nos dar os mesmos benefícios. E quais são, na sua opinião, os benefícios para os taxistas?
Eu posso dizer alguns, por exemplo, a nossa carga tributária, eu pago impostos mais pesados que os taxistas, eu tenho seguros com valores muito mais altos que os taxistas, eu não tenho situações, por exemplo, no centro de Lisboa, quando há muito trânsito, eu não posso usar os corredores dos transportes públicos e assim eu prejudico o meu cliente que um trajeto de 10 minutos faz em meia hora e todas essas situações. Portanto, se nós vamos fazer uma coisa que eles querem limitar a quantidade de veículos por município. Eu, pessoalmente, nessa situação, talvez até concorde. Mas também, se vão nos colocar na mesma categoria dos transportes públicos, também tem que nos dar os mesmos benefícios. E nós vemos com bom grado nossa atividade, o transporte individual de passageiro, tanto os taxistas como as plataformas, trabalhamos em conjunto. Muito bem. E é de resto esse trabalho em conjunto, a coexistência entre plataformas e taxistas que defende aqui. Muito obrigada pelo seu telefonema e também por nos ajudar aqui a ver o outro lado da questão. Bom dia, até uma próxima oportunidade. Vamos até Brighton. O João Silva é auxiliar de enfermagem e está nesta altura a participar na opinião pública. Bom dia. Ora, muito bom dia, Sr. Jornalista, muito bom dia ao Fórum. Pronto, eu gostava de vou tentar ser o mais rápido possível, mas queria dividir aqui, se for possível, a minha intervenção em 3 partes. Pronto, a primeira questão é muito simples, que é assim, eu, portanto, comecei a trabalhar em 1977 e, na altura, estive não ligado, mas estive muito diretamente, portanto, próximo dos táxis e da realidade do táxi. E, portanto, a questão é que sempre, e desde sempre, os taxistas, e atenção que eu não tenho nada a ver com taxistas, nem tenho interesses nenhuns, portanto, na área dos táxis, portanto, em determinada altura, há 12 anos atrás, até fiquei desempregado e uma das opções que tentei procurar foi realmente ser taxista. Mas isto para dizer que os taxistas sempre tiveram regulamentação. Primeiro eram umas licenças que eram emitidas, portanto, ainda antes do 25 de Abril, para os concelhos e que determinados táxis só podiam operar em determinadas praças. Depois, mais tarde, depois do 25 de Abril, portanto, até em 1980, saiu, através do decreto-lei 175/80, para os transportes públicos, não apenas de passageiros, mas também de mercadorias, foi criado o regime de alvarás. Os alvarás eram atribuídos às empresas, tanto enquanto pessoas coletivas ou a pessoas singulares, que poderiam ter mais do que um carro, portanto ter um ou mais carros. E depois, mas nunca acabou o regime de contingente. Portanto, sempre houve o regime de contingente. Para além disso, e posteriormente, já não me lembro em que data, houve também uma publicação de legislação que obrigou os taxistas, enquanto empresas, e não apenas os taxistas, também as empresas de transportes públicos de mercadorias, e eu já vou explicar porque é que estou a frisar o públicos, portanto, terem uma capacidade profissional, portanto, para o caso do exercício da atividade pública de transportes, e para os condutores. Portanto, todos os condutores, quer de táxis, quer de caminhões, são obrigados, pela lei atual, a ter uma formação profissional específica para conduzir. Sim, e João Silva, eu gostaria de ter muita oportunidade de continuar a ouvi-lo, mas peço que olhemos para agora para a situação presente. Como é que tem acompanhado isto? Eu só tive a fazer esta pequena introdução para perceberem o que eu vou dizer. Ou seja, relativamente às novas plataformas de transportes, eu aceito que tem que haver evolução, e aqui em Inglaterra, por exemplo, eu também assisto a problemas aqui com o Uber, só que eu já percebi que aqui em Inglaterra, não sei se o problema já está completamente resolvido ou não, mas deparei-me há dias com uma situação que é a seguinte: por exemplo, os táxis têm, todos os táxis, aqueles que são caracterizados aí como em Portugal, mas aqui os táxis têm uma placa que indica o número da licença e que tem uma série de especificações relativamente à licença. Pronto. Existem os carros não caracterizados que exibem essa mesma placa. E depois, agora, deparei-me com um veículo da Uber, discretamente, portanto, com a indicação de pertença à Uber, e
também com a mesma placa. Ou seja, dá a sensação que aquilo que resolveram aqui, eu não tenho a certeza daquilo que estou a dizer, mas dá a sensação daquilo que resolveram aqui, é que realmente existe uma licença em tudo igual para as diferentes formas de atividade. Ora, e há uma coisa que o ouvinte anterior, portanto, o motorista da Uber que falou, a questão das obrigações e direitos. Pois devem ter obrigações e devem ter os mesmos direitos. Devem ser de facto iguais para haver aqui um equilíbrio, não é? Uma concorrência leal. Exatamente. João, porque aqui, por exemplo, para concluir, só por favor. terminar, nos corredores de autocarros, podem transitar os veículos descaracterizados desde que tenham aquela placa de identificação daquela licença. Exatamente. Muito bem, agradeço-lhe a sua Obrigado, participação. Haveria seguramente mais para dizer, gostaríamos de ter mais tempo, mas efetivamente temos muitas pessoas à espera para participar. Agradecendo ao João Silva este telefonema e falando aqui de alguma forma a traçar o cenário do que se passa em Inglaterra. Obrigada pelo contributo. Vamos conversar nesta altura com um jornalista, é o Orlando Cruz, que nos liga de Vila Nova de Gaia. Muito bom dia, Orlando, a sua opinião. Muito bom dia para si e para o seu convidado. O seu convidado tocou num ponto que eu também estou de acordo. Eu há 30 anos tive táxi e, portanto, estou dentro da matéria em relação aos taxistas. Ninguém compreende, e isto ainda não foi explicado em nenhuma televisão, em nenhum meio de comunicação social, ninguém compreende que os taxistas, se querem colocar mais um táxi ou dois na cidade de Porto ou no Lisboa, as câmaras dizem, já está cheio, já não há mais licenças, porque os táxis que existem na cidade de Porto, ou Lisboa ou Braga, já chegam para o consumo desta cidade. E ninguém vai compreender que um jornalista, por exemplo, para ter a carteira profissional, teve que fazer exame. A senhora também teve que fazer exame. Um médico tem que fazer um exame para ser médico. Um engenheiro igualmente. Ninguém compreende que por a vice-presidente do Parlamento Europeu ser sócia maioritária da Uber, que isto é questão política. Isto é uma questão política e ninguém compreende que a Uber funciona aqui em Portugal sem os motoristas para já não estão capacitados, não têm nenhum curso. Não se compreende como é que se pode autorizar que uma empresa... Eu sou a favor da concorrência, mas não é esta concorrência. Então se não deixam colocar mais táxis, porque é preciso uma Uber. Ninguém compreende isto. Nenhum taxista compreende. Sabe quantos postos de trabalho estão em crise por causa desta brincadeira da Uber? São 30 mil postos de trabalho que vão à vida. Também culpo o seu presidente da ANTRA, que não tem feito rigorosamente nada a favor dos taxistas. Tem mandado para o lado. Agora apareceu outra vez hoje eliminado. E, portanto, os taxistas também estão mal representados. Porque se estivessem bem representados, de certeza absoluta que a Uber teria que trabalhar. Se querem que a Uber trabalhe aqui, tem que ter um taxímetro para contabilizar o preço tem que ter um preço mínimo para não haver uma concorrência desleal, tem que ter um CAP como tem qualquer motorista e mais. Aliás, e para finalizar, por favor. O primeiro ouvinte que falou aqui demonstrou precisamente que a Uber, qualquer motorista da Uber, vem para aqui. Porque este senhor brasileiro, de certeza absoluta, que nem a carta profissional tem. E, portanto, eu também achava que se for ver as cartas dos motoristas da Uber, ninguém tem a carta profissional. Orlando Cruz, não nos podemos precipitar, não nos podemos precipitar com esses juízos de valor, mas de qualquer das formas tocou aqui em algumas questões que daqui a pouco vamos debater nesta opinião pública. Obrigada pelo seu telefonema. Chamo agora à antena da SIC Notícias o António Sousa, que nos liga e nos vê de Ponte Lima e é reformado. Bom dia. Ora, então, muito bom dia. Faço um veemente apelo aos taxistas, verdadeiros taxistas, já são taxistas há 2, 5, 10, 20, 30 ou 40 anos, que se unam, não estejam uns à espera que os outros ponham as barbas de molho e eles vão ficando à sombra. Eu acho que Uber e Cabify, etc., é pirataria.
Aquele senhor que acabou de falar agora, não sei se, olha, por acaso não fixei se ele era taxista ou não, mas eu vou abravar que realmente... Não, era jornalista. Há muito tempo. Mas acho que as câmaras têm alguma legitimidade e eram eles que atribuíam os alvarás, embora aqui e acolá, às vezes, enfim, havia algumas coisinhas e tal. Eu sou um ex-taxista, fui taxista há cerca de 8 anos na capital do país, em Lisboa, mas fosse em Bragança, ou em Barcelos, ou em Carcavelos, fosse onde fosse, era a mesma coisa. Aprendi muito e aprendi a chamar as coisas pelo nome. Em Portugal vão na fase, aí a tecnologia. Epá, se achavam que era necessário a gente ter um rádio, davam-nos tempo a gente arranjar um dinheirinho e para pôr lá o rádio e tal, agora vem essas coisas lá do lado de fora. Eu sei que há interesse, até em certos grupos de deputados, eu sou militante de um grande partido político e alguém que me ouve a falar durante 3 ou 4 minutos, a perceber mais ou menos do lado a que eu estou, e então há pessoas que sacodem a água do capote, faz coisa, pá, isso é coisa e tal. É, porque normalmente os taxistas pouco mais têm, de uma maneira geral, sem ofensa que eles têm mais, a 4ª classe, mas têm uma larga experiência. Basta ser taxista em Lisboa 2 ou 3 anos para aprender muito, a não ser que seja que ande para trás. Mesmo que aprenda devagar, aprende muito. O nosso país é uma espécie de um país que faz de conta. Até os nossos governantes, uma boa parte deles, andam a enganar os eleitores e depois não querem que exista o populismo. O populismo é o voto abaixo, o facilitismo. Isto levará, ou será que não, o diabo seja surdo, uma nova ditadura. A ditadura do faz de conta tem que acabar de uma vez por todas. Muito bem, António. Também. Os taxistas aturam aquilo que o diabo não gosta e a maioria esmagadora deles, exceto aqueles que trabalham à porcentagem um ao outro, só assim um bocadinho para o lado do constipado, que eu lidei com muitos, ainda não há muito tempo tive a Lisboa e do meu patrão e tal. Bem, eu até nem me identifiquei, não tinha nada que identificar, mas fiquei com ela porque eu aprendi muito com a 4ª classe. Não sei, com a 4ª classe, mas aprendi muito. E acho que há que ter respeito. E alerto os deputados no Parlamento que atendam os taxistas, que se tiver dúvidas que em vez de estar um quarto de hora com esse texto, meia hora, 1 hora ou 2. E o senhor muito bem. E de resto isso vai acontecer? Alguns partidos vão mesmo receber os taxistas esta tarde, nomeadamente o PCP, o Bloco de Esquerda, também o PS e os Verdes. Obrigada pela sua participação. Professor Jorge Moraes de Carvalho, fazendo aqui um ponto de situação. Como é que acha que o Governo tem gerido toda esta questão, esta polémica? Julgo que o Governo tem se afastado um pouco da polémica. A lei foi publicada em agosto, uma época com pouca visibilidade, passou um pouco despercebida, parece-me. E está a começar, aliás, agora, em setembro, a começar a ser mais discutida. Julgo que houve uma intenção legislativa clara de legitimar estas plataformas, de legalizar este serviço. Mas que existe também algum receio da parte do Governo, parece-me, em tornar demasiado visível a existência destas plataformas. Porque estamos, de facto, perante um assunto muito delicado, não é? E claro, estávamos aqui há pouco com um telespectador falava de milhares de postos de trabalho em muitas causa, pessoas, não é? muita força, exatamente. E um dos telespectadores dizia, se de facto já é difícil um taxista ter mais do que uma viatura, como é que se aceita que então estas plataformas com carros sejam aceitos para prestar um serviço que na prática é muito idêntico e quase que exerce a função de um táxi? Certo, mas a verdade eu acho que também é preciso perceber e verificar como é que são prestados os serviços, quer dos táxis, quer destas plataformas. E a verdade é que temos veículos, em média, em regra, mais modernos, né, ao serviço destas plataformas. Em termos de motoristas, julgo que a diferença não será muito significativa, senão até numa perspectiva em termos de formação, etc. Formação, atenção, eu não estou a falar da formação obrigatória que é exigida. Esta lei agora vem exigir aos motoristas que estão ao serviço dessas plataformas que tenham essa formação. Mas eu não estou a falar tanto... Não é? Parece-me positivo, sim, claro. sim. Mas eu não estou a falar tanto da formação que a lei exige, mas da formação prática que se vê nos serviços que são prestados por uns e por outros, porque também o público, e penso que é uma oferta num país como o nosso, com uma grande aposta no turismo, penso que a oferta no transporte em veículos automóveis, sejam táxis, sejam nestas plataformas, é muito importante que prestem um bom serviço. São também eles a imagem de Portugal. Quando alguém chega ao aeroporto e apanha um táxi ou apanha um veículo destas plataformas, é a primeira imagem, se calhar, que tem do professor, sim, sem dúvida nenhuma, mas a qualidade de um serviço não pode nunca sobrepor-se à legalidade do mesmo, não é? Claro, sem dúvida, e por isso é que
eu já defendi antes e neste momento não posso defender. A partir do dia 1 de novembro, estas plataformas estão em atividade de forma lícita em Portugal. Na minha perspectiva, até agora não estavam. Não estavam, não era lícito, era transporte em táxi. Não estava autonomizado este serviço, como está agora. A lei o que faz agora é autonomizar de forma muito clara. Então, mas o que é que diz a lei de termos diferentes? Estamos a falar de quê? De carros de aluguer, serviço público, serviço privado? É o quê? Qual é, de facto, em termos muito concretos, a diferença entre o serviço da Uber e os taxistas? Em termos de caracterização como público ou privado, parece-me discutível, porque os táxis também são empresas privadas e prestam um serviço público. Mas, na minha perspectiva, estas plataformas, sendo também empresas privadas, também prestam um serviço ao público em geral. E têm, e a própria lei impõe, que não podem selecionar clientes, têm que prestar os serviços a todos os clientes que solicitem o serviço. Portanto, neste sentido, eu diria que o mercado é o mesmo. Que o mercado é o mesmo e é um mercado dirigido ao público. Ambos estão dirigidos ao público. Depois há algumas regras relacionadas com o serviço público. Ouvi numa das intervenções, falou-se aqui de alguns taxistas que não estavam hoje a fazer greve porque tinham sido garantidos os serviços mínimos. Aí sim estamos a falar de serviços mínimos e estas plataformas, pelo menos com a legislação que temos atualmente, não está prevista essa possibilidade. Agora, de resto, o que a lei prevê aqui, esta nova lei, é que tem que haver formação dos motoristas, os veículos têm de ter certas características, têm que ser veículos relativamente recentes, por exemplo, têm que ser veículos com uma determinada dimensão. Um aspecto também importante que a lei agora vem prever é que o veículo, apesar de não estar identificado exteriormente, tem que ter um dístico que se vê do interior a indicar que está ao serviço de uma destas plataformas, ou seja, ao contrário daquilo que temos atualmente. Estas plataformas vão ter que se adaptar para que os veículos tenham esse dístico, ou seja, aproxima-se cada vez mais os requisitos para uns e outros. Se calhar não tão exigentes como para os táxis. Pois, mas é que nós ouvimos a primeira intervenção, foi de um motorista da Uber, em que ele dizia que até pagava, e eu notei, pagava mais impostos, os seguros eram mais elevados. Depois também outra desvantagem deste serviço é que, por exemplo, não podiam andar nas zonas dos transportes públicos, nas faixas de rodagem destinadas aos transportes públicos. Sabe se é de facto mesmo assim? Relativamente aos impostos, relativamente à questão fiscal, que é uma das questões também que era avançada desde sempre pelos taxistas, parece-me que existem formas de controlo muito mais eficazes da celebração dos contratos e, portanto, para pagamento das obrigações fiscais, no que respeita a estas plataformas. Porque é enviado sempre uma fatura eletrónica. Depois, onde é que estão estas empresas, onde é que estão sediadas, nomeadamente a própria plataforma pode estar sediada fora de Portugal, mas aí temos um problema idêntico com muitas outras empresas muito portuguesas que também estão sediadas fora e não pagam impostos. Mas o imposto relativo à viagem propriamente dita, eu diria, não sei como é que funciona na prática depois o pagamento desses impostos, mas eu diria que há formas mais fáceis de fiscalizar até do que no que respeita aos táxis. Diria que os táxis muitas vezes têm também possibilidade, até de forma mais eficaz, de fugir ao pagamento de impostos. Portanto, parece-me que aqui não se privilegia os motoristas ao serviço destas plataformas e as empresas. Relativamente aos seguros, também a lei vem prever que tenham de ter um seguro próprio. Eu não sei ao certo que os valores dos seguros, qual é que é mais barato, qual é que é mais caro. É requisito obrigatório, não é? É requisito obrigatório. Aliás, como qualquer veículo particular, aqui certo, temos um adicional. Exatamente. Temos um adicional porque é prestado a uma atividade económica dentro daquele veículo. Portanto, também aí a lei é bastante exigente para os motoristas de Uber. Quanto aos corredores, eu julgo que aqui também foi do ponto de vista político, uma forma de não... talvez ir um bocadinho ao encontro dos taxistas. Exatamente, não é? exatamente. Foi no fundo que é um aspecto muito visível, que seria um aspecto muito visível na circulação diária nas cidades. Sem dúvida nenhuma. E não só. Vamos ouvir outras opiniões. O Pedro Agostinho está a ligar-nos aqui de Lisboa e eu tenho indicação que foi taxista e que atualmente é um parceiro motorista da Uber. É mesmo assim? Pedro, bom dia. Bom dia, é verdade. Eu aos 64 anos reformei-me, comecei a trabalhar com táxi, que tinha sido a minha primeira profissão. Até o fim deste ano, do ano que passou, trabalhei como taxista e agora
trabalhei 3 meses por conta de outrem como motorista da Uber e neste momento sou parceiro da Uber. Então está em ótimas condições para tentar nos explicar aqui como é que se consegue equilibrar tudo isto, não é? Olhando para os dois lados da questão. Eu, como parceiro da Uber, pago tantos ou mais impostos que os taxistas. Porque para ter o carro na plataforma, para a Uber aceitar o meu carro, tem que ser um carro recente, tem que ter um seguro especial, como tem os taxistas, que eu pago 1.800 euros por ano, 1.800 euros por ano. Além, falam de impostos, todo o dinheiro que eu recebo como é dinheiro vindo eletronicamente, vai para as finanças, não tem como fugir, enquanto os taxistas, eu como taxistas, ao fim do meu turno tinha que passar 10 ou 20 ou 30 ou 50 euros em faturas fictícias porque ninguém pede faturas, mas o patrão queria que eu passasse as faturas porque tinha que ter alguma coisa e eu não posso fugir um cêntimo. Todo o dinheiro que eu recebo Pedro, Agostinho, eu creio que estará a falar connosco por telemóvel, consegue deslocar-se para outro sítio, porque de facto agora a rede não está em grandes condições. Agora já está melhor. Agora sim. O que eu lhe já percebi, está aqui a explicar-nos alguns pontos dos pagamentos de impostos enquanto motorista da Uber. Mas o que eu lhe pergunto é, pronto, está reformado, se estivesse ainda a trabalhar como taxista, como é que olhava para tudo isto? Como é que olha e se compreende os protestos dos taxistas? Taxistas há meia dúzia de verdadeiros. O resto é como eu andei lá 3 anos e meio, quase 4, trabalhar à porcentagem, sem direito à segurança social, sem nada, trabalhava, ganhava, não trabalhava, não ganhava. Por isso, eu neste momento estou a trabalhar, estou a descontar, estou legal, estou mais legal agora como motorista, como parceiro da Uber e como motorista da Uber, como estava como taxista. Porque taxista eu ganhava 40% daquilo que eu fazia. Uhum. Muito bem. Pedro Agostinho, eu agradeço o seu telefonema e também aqui a visão que nos dá dos dois lados e pergunto, professor, se efetivamente os táxis e os motoristas destas plataformas, nomeadamente a Uber, que é aquela que tem merecido mais contestação, porque provavelmente é aquela que tem mais procura, digo eu, se podem coexistir e em que moldes? Eu acho que devem coexistir. Eu acho que é positivo, em termos de coexistência geral, eu acho que é positivo que existam vários tipos de serviços a ser prestados à população, às pessoas, quer aos residentes, quer aos turistas. Não sei se é fácil coexistir, uma coexistência pacífica nesta fase. Mas acho que em termos de serviços, acho que são complementares também, embora seja um mesmo mercado, há uma complementariedade entre os vários serviços e, portanto, eles devem coexistir. Eu acho que para coexistirem tem que haver alguma flexibilização das regras do transporte em táxi, aquelas regras que puderem ser flexibilizadas, porque há algumas regras que também será mais difícil, as regras relativas ao preço, por exemplo. Não quer dizer que tenham... Porque nestas plataformas digitais há formas de controle do preço, embora possam levantar algumas questões de transparência, as regras que estão aqui previstas, de total liberdade que é dada às plataformas. Apesar de tudo, há mecanismos de controle por parte da própria plataforma, porque elas, por exemplo, ao contrário do que acontece nos táxis, fazem uma previsão do custo da viagem. O cliente não é propriamente apanhado de surpresa, não é? E, portanto, no final da viagem, se o custo for superior, eu posso reclamar junto da plataforma e que me explique porque é que fez uma estimativa incorreta. E só numa situação em que tenha alguma razão justificativa, algum trânsito acrescido, eu ter mudado o caminho a meio, é que se pode justificar esse aumento. Relativamente aos preços, apesar de os táxis, e este ser o aspecto que foi mais assinalado, que é o preço mínimo, será que faz sentido existir um preço mínimo? Porquê é que tem que existir um preço mínimo? Atenção, eu não estou a falar abaixo do custo, mas a lei também vem salvaguardar essa situação e vem dizer que o preço cobrado por estas plataformas não pode ser inferior aos custos efetivos do transporte. Ou seja, não pode ser cobrado um valor inferior àquele que a plataforma gasta para fazer aquele transporte. O que não seria já faça à lei geral, mas aqui é realçado esse aspecto novamente. Mas a partir daí acho que também faz sentido que seja o mercado a regular
a regular a matéria. Ou O que seja, é muito importante, sim, de uma perspectiva do consumidor, peço desculpa, é que exista um conhecimento de quanto é que se vai pagar. Pois. E esse aspecto, apesar de tudo, está mais garantido Está mais até nas garantido, plataformas exatamente. do que Ou seja, nos táxis, depende, do que nos em táxis. jeito de resumir conclusão, que este enquadramento do setor terá, de alguma forma, de ser alterado, ou não? Acho que poderá haver algumas adaptações, mais uma vez, na minha perspectiva, para aproximar algumas das regras. Porque as regras, tal como estão agora, com dois serviços muito parecidos, a terem regras tão diferentes, pode gerar alguma desigualdade, algum desequilíbrio contra os táxis. E eu acho que podiam ser um pouco equilibradas. Não quer dizer que as regras tenham de ser todas as mesmas, porque também existe aqui a circunstância de haver uma plataforma que nos permite outro tipo de serviço, outro tipo de regras. Ou seja, podem não ser exatamente iguais, mas têm pelo menos que ser mais parecidas do que são hoje. É a minha perspectiva. Professor, obrigada pela sua perspectiva, por nos ajudar aqui a tentar perceber o que está em discussão, no fundo, a origem da contestação por parte dos taxistas. Foi um prazer tê-lo connosco. Obrigada. Até à próxima oportunidade. Agradeço também